Graças a Deus. Nós acabamos de ler aqui a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia. Eu quero abordar aqui com os irmãos alguns exemplos de paciência e fé. Porém, o tema é perseverança na fé e na verdade. Meus irmãos, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita aproximadamente em 51, 52 depois de Cristo e remetida de Corinto pouco depois de sua primeira carta. Alguns membros da congregação de Tessalônica não possuíam um claro entendimento do ensinamento de Paulo a respeito do dia do Senhor, descrito na carta anterior, de 1 Tessalonicenses. Havia também uma confusão entre alguns acerca do eminente retorno do Senhor Jesus. Então, aparentemente, eles interpretaram mal o significado da expressão como o ladrão de noite e confundiram os conceitos da subitaneidade da vinda do Senhor com a sua imediatidade. Então eles pensaram que, como Cristo viria logo, não fazia sentido continuar a trabalhar. Quando o povo se deparou com a sua perseguição intensificada, sentiram que o dia do Senhor já era chegado e que de alguma maneira tinham perdido o retorno de Cristo. Só que Paulo os corrige nessa segunda epístola, explicando que alguns eventos devem ocorrer antes do dia de Cristo. Por exemplo, ele assevera que haverá uma rebelião mundial contra Deus, liderada por alguém que representa o epítome da ilegalidade e da anarquia. Além do mais, Paulo diz aos crentes de Tessalônica que não deve viver às custas dos outros, mas retornar ao trabalho. Em resumo, os tessalonicenses estavam apreensivos com respeito à persistente perseguição que enfrentavam. Paulo escreveu essa carta para exortar e consolar esses crentes para que continuassem servindo ao Senhor, apesar das dificuldades. E nós podemos ver que havia sim os problemas que foi encontrado pelo apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. Ele vai abordar os principais temas. Se você for olhar aí o capítulo 1, 2, 3, você vai ver que ele vai nos ensinar sobre a perseverança dos cristãos. Ele vai nos ensinar a suportar as perseguições. Ele vai explicar sobre algo que já está nos dias atuais, nos dias vindouros, sobre os que não se arrependeram, o que irá acontecer. Ele vai alertar os crentes sobre a apostasia. Ele vai alertar o povo sobre o serviço, sobre o trabalho. E ele vai declarar sobre os cristãos desordenados. E nós podemos ver que a segunda carta aos Tessalonicenses, ela esclarece sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E o conteúdo desta carta foi direcionado aos cristãos perseguidos. Aleluia. Ela foi direcionada aos pecadores que não se arrependeram e uma igreja apóstata. Então, nesta carta, o apóstolo Paulo também repreende alguns irmãos desordenados e ociosos. Nós podemos ver vários exemplos de paciência e fé do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós podemos ver o apóstolo Paulo ensinando, porque ali naquela igreja
Era uma igreja, aleluia, boa, só que tinha os seus defeitos. E elas estavam preocupadas sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Alguns ali, meus irmãos, estavam preocupados, estava despreocupado, na verdade, achando que por Cristo estar perto, como o apóstolo Paulo vinha pregando, eles não deveriam mais trabalhar na obra. Porque se Jesus já está perto, então vamos se acomodar, vamos ficar tranquilo, vamos ficar do jeito que nós achamos que devemos ficar, porque Cristo está perto e nós vamos subir. Só que logo após, eles vão se preocupar achando que, nossa, aí eles caíram na real. Só que aí os Tessalonicenses caíram na real e viram, nossa, nós deixamos de trabalhar e tal, mas agora nós estamos vendo que Cristo está perto, então... E eles ficaram com medo de perder a segunda volta de Jesus Cristo. Então nós podemos aprender que essa segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dar exemplo de paciência e fé. Ele vai relatar sobre a eterna perdição e o castigo para os ímpios que não aceitaram Jesus. Ele vai trazer para a nossa memória sobre a manifestação do filho da perdição e do homem do pecado, né? Dos últimos dias. Ele vai nos declarar que o Senhor, ao qual nós estamos servindo, derrotará os seus inimigos pelo sopro da sua boca. Então ele vai dizer também sobre aqueles que não creram na verdade e tiveram prazer no pecado. E ele também vai chamar a nossa atenção, como ele chamou da cidade de Tessalônica, para nós não vos cansar de fazer o bem. E ele também vai nos alertar para que a gente não venha se misturar com os desobedientes. E qual que era... Aleluia. Os problemas encontrados na carta de Tessalônica. Glória a Deus. Nós podemos ver que as maiores dificuldades encontradas na igreja de Tessalônica estão relacionadas às interpretações errôneas a respeito da segunda vinda de Jesus e a perseguição aos cristãos. Nós podemos ver, aleluia, que os tessalonicenses estavam mais preocupados sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Só que há um porém. Nós podemos ver que todo aquele que prega a palavra, se ele não tiver um conhecimento sobre o assunto complexo que causa polêmica entre os irmãos, que geralmente, por não serem totalmente explicados em sua essência, isso faz com que os irmãos tenham muitas dúvidas a respeito de alguns assuntos bíblicos. E este era um dos problemas encontrados para com os tessalonicenses. Porque eles estavam preocupados com a vinda, outros deixaram de trabalhar na obra porque achariam que não precisava trabalhar mais, porque Cristo já estava perto, e alguns outros problemas. Nós podemos ver que outros problemas encontrados foi a ociosidade, por exemplo, que já estava enraizada em alguns irmãos preguiçosos. Isso se agravou, fazendo com que eles se tornassem dependentes e pesados aos irmãos. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção dos tessalonicenses, aleluia, para que eles pudessem trabalhar e não ser desordenados, para que eles pudessem trabalhar a fim de suportar um ao outro o cargo o qual foi entregue em suas mãos. Porque se um trabalha mais, outro menos, certo que vai pesar mais para um do que e menos para o outro.
Então ele estava chamando a atenção porque havia uns cristãos ali que fazia quando queria, como queria, quando queria. E isso estava trazendo sobrecarga para outros irmãos. Então nós podemos ver que a obra ela não é movida só pelo irmão Vinícius. A obra ela não é só movida por Jesus Cristo. Por quê? Você prova? Provo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos todos membros desse corpo. Nós somos membros deste mesmo corpo, que é um corpo místico, o qual eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Jesus Cristo opera através de nós, e nós podemos ver que a mão precisa dos dedos, a mão precisa dos braços, o braço precisa do corpo, a perna precisa do corpo, o pé precisa da perna, a cabeça precisa do corpo, o corpo precisa da cabeça. Então é um conjunto. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para os Tessalonicenses. E ele vai mais, ó. Ele vai mais. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele esclarece que esse argumento errôneo interpretado pelos Tessalonicenses, Paulo pode muito bem ter dito que a segunda vinda de Jesus seria iminente, mas nós entendamos que alguns sinais teriam que acontecer primeiro. E quais são esses sinais, irmão Vinícius? Nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Nos últimos dias, apareciam homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, que mais? Mais amante dos teus eleitos do que amigo de Deus, sem afeto natural, irreconciliáveis, e assim vai, porque a lista é grande, está em Romanos, eu não lembro aonde. E muitos outros sinais: fome, peste, guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele poderia muito bem ter dito que a segunda vinda de Jesus seria iminente. Mas nós entendemos que alguns sinais elas teriam que acontecer primeiro, são profecias. E ele vai dar orientações e conselhos para os Tessalonicenses. O apóstolo Paulo ele escreveu nessa segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 8 e 9, que Deus, através do fogo, trará o juízo aos que não obedecerem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão o castigo da eterna perdição. Então, nesta carta, glória a Deus, Paulo rogou a favor dos Tessalonicenses para que Deus os fizesse dignos da vocação, cumprisse toda a sua vontade, a obra da fé com poder, para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado neles. Paulo também os advertiu para que não fossem fracos no entendimento ou se perturbassem com qualquer coisa, mas que se fortalecessem em Cristo Jesus. Paulo ele aconselhou os irmãos a permanecerem firmes, retendo as boas tradições que lhes foram ensinadas, e também lhes solicitou que voltassem os corações ao amor de Deus e à paciência de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dar exemplo de paciência e fé. Ele vai declarar sobre a eterna perdição, o castigo para os ímpios. E isso ele já está trazendo exortação para a igreja, ele está chamando a atenção do povo. Ele vai falar sobre a manifestação do filho da perdição, o homem do pecado. Glória a Jesus.
que a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Daquele que irá estar se manifestando com poder, querendo ser Cristo. Pregando, cantando, profetizando, abrindo igrejas, os templos crescendo. Tá cheio de falsos profetas, meus irmãos. Benny Hinn, Kennedy Reagan, tudo falso profeta. A universal dos falsos profetas. Sabe por quê? Porque lá eles pregam sobre a teologia da prosperidade. Prosperar é pecado? Não. Só que ele diz em um dos seus livros que o crente, para ser crente, ele não pode ter enfermidade, ele não pode ser pobre, ele não pode esperar em Deus, porque ele tem que declarar confissão. Me deu um branco aqui. Eles trabalham com a confissão. Ô Jesus. Eles dizem que nós temos que declarar, nós temos que tomar posse. E um dos ensinamentos desses mesmos falsos profetas que eu falei, que tem muitos outros, que eu estou estudando há um bom tempo, sobre os livros deles, que é heresia, sobre as coisas que eles pregam, é mentira. E um dos livros destes, ele ensina que nós devemos abrir a nossa boca e nossa vida deve mudar. Abra a tua boca e mude a tua vida. E um dos outros ensinamentos deles, eles querem dizer que você tem que, glória a Deus, você tem que exigir de Deus. E em outros ensinamentos deles, eles ensinam que não é Jesus que declara. Quem declara somos nós. Agora eu vou te falar uma coisa. O único que tem poder de declarar, de afirmar, de fazer acontecer, não sou eu, não. É Jesus. Como que eu vou passar à frente de Jesus e falar que é eu que dou a última palavra? É isso que eles estão ensinando, os falsos profetas. Kennedy Reagan, Benny Hinn e muitos outros que os nomes são difíceis. Christian Dollar, olha o nome desse. Olha o nome. Eles pregam totalmente a contramão do padrão de Deus. É crente, não pode ser enfermo. É crente, tem que ser próspero. É crente, tem que exigir. É crente, é você que declara. É crente, é você que manda. É crente, a última palavra é a tua. É crente. Não, tudo isso é falso, profeta. Tudo isso é contra o padrão bíblico. E tá cheio deles aí nas internet. Tome cuidado. Tome muito cuidado, todos vocês. Que eu já percebi que tem pessoas que ao mesmo tempo que está aqui na live, está ouvindo outras pessoas, tudo bem. Isso é uma escolha sua. Mas tome cuidado. Tá cheio de lobos devoradores disfarçados de ovelhas. Estão ensinando contrário à vontade de Deus. Declare e a sua vida não será a mesma. Já viu isso? Quem declara é Jesus. Quem faz é Jesus. E eu estou estudando bastante sobre esses mesmos.
que eu tenho um dever de desmascarar, de trazer luz. A verdadeira luz, não é aquela luz neon de balada de casa de prostituição, é a luz do evangelho, a luz de Jesus Cristo, a luz salvadora, a luz do mundo, a luz que onde chega as trevas evapora, aonde chega traz lâmpadas para os pés e luz para o caminho, aonde você não irá tropeçar, não irá cair, porque você estará enxergando a verdade. Retomando aqui, que Deus quis falar aí de alguma coisa, porque tem alguém aqui que está assistindo, umas pessoas aí que não é de Deus. E Deus quis me chamar essa atenção aí. Amém? Só uma pequena introdução. Meus irmãos, nessa segunda epístola, o apóstolo Paulo, ele vai trazer e abordar para a cidade de Tessalônica que os irmãos, o apóstolo Paulo, ele aconselha os irmãos a permanecerem firmes, retendo as obras, retendo as boas tradições que lhe foram ensinadas, e ele também solicita para que eles voltassem os corações ao amor de Deus e à paciência de Jesus Cristo. Por nossos dias atuais, o que essa palavra quer dizer? Meus irmãos, preste bem atenção. Espero que todos vocês estejam prestando atenção. Se você estiver ouvindo qualquer outra coisa, pausa um pouquinho. Porque isso aqui é muito sério. O que nós podemos aprender nos dias atuais, baseado no que está aqui nessa segunda epístola aos Tessalonicenses? Nós podemos ver, meus irmãos, que na atualidade nos dias atuais, no presente momento, existem muitos assuntos complexos que causam polêmicas entre os irmãos, por não serem totalmente explicados em sua essência. E isso faz com que os irmãos, as irmãs, os crentes, eles tenham muitas dúvidas a respeito de alguns assuntos bíblicos. Por quê? Por não serem totalmente explicados em sua essência. Pega um versículo só, isola e prega. Mas e o texto? Se até o texto, para ser pregado, ele tem que entender o contexto. Para mim, eu entendi isso de uns tempos para cá. Eu aprendi isso ouvindo a pregação do meu pastor, que é um homem usado por Deus. Que para a gente pregar um versículo que seja, a gente tem que saber o texto. E para pregar o texto, nós temos que saber o contexto. O porquê daquilo foi escrito. O porquê, qual era o motivo, a verdadeira motivação. Porque nós podemos aprender com essa mensagem que os irmãos tessalonicenses, eles tinham muitas dúvidas a respeito da segunda vinda de Jesus. Então Paulo, com muita mansidão e profundo conhecimento da palavra de Deus, ele conseguiu esclarecer a respeito desse assunto tão complexo. A segunda vinda de Jesus é um assunto que exige muito cuidado na interpretação bíblica, pois esse assunto gera muitas especulações e teorias de homens sem fundamentação bíblica. Muitos chegam a debates tão profundos que acabam se magoando e até perdendo a amizade por esse motivo. Então esses debates são conhecidos como adiáforos, que se referem às questões ou discussões que não têm importância ou edificação.
Vamos prestar atenção na palavra mesmo, meus irmãos? Para que a gente venha absorver, entender, compreender o que Deus quer falar. O ser humano hoje em dia ele está tão desligado do trono de Deus. O ser humano está tão desligado do trono de Deus nos dias atuais que passa uma mosca no culto, a pessoa ela sai da mensagem que está pregando para ela, ela fica viajando naquela mosca. Passa uma ambulância na porta da igreja, a maioria olha lá para ver a ambulância. Já sabe que a ambulância tá tocando, meu. Sabe o que é isso? Não sabe? Sabe o que é isso? Falta de consideração com a palavra de Jesus Cristo. Falta de atenção sobre o culto. Pessoas insatisfeitas. Pessoas que só foram ao culto só para falar que foi. Ah, não, hoje eu vou porque eu não tenho nada para me fazer. Já viu isso? Nunca faça isso na tua vida. Vá com propósito. A vida do cristão é movida de propósito. Até para você ir no culto. Senhor, vou fazer um propósito hoje para ir ao culto, ouvir a sua palavra. Fala o que o Senhor tem para falar. Faça, mova um propósito diante de Deus. Nunca vai por ir. Por que a vida de muitas pessoas estão paradas? Primeiro, elas não fazem propósito. Segundo, elas não prestam atenção. Terceiro, elas não têm compromisso. E Deus abençoar uma pessoa como desse jeito? Fala pra mim. Primeiro, ela não move propósito com Deus. Ela não faz prova. Porque Deus adora quando nós fazemos prova com Ele. Deus ama. A vida do cristão ela tem que ser movida de prova. Senhor, vou me provar, vou provar diante de você. Vou me entregar de uma tal forma e o Senhor me abençoa da forma que o Senhor quiser. Senhor, amplia meu conhecimento. Vou jejuar 60 dias direto e o Senhor me ajuda a entender o que a Escritura fala. Senhor, vou orar 21 dias pela madrugada a fim de que o Senhor me ajude no conhecimento, na sabedoria, no mundo espiritual, me ajuda. A vida do cristão ela é movida de propósito. A vida do cristão ela tem que ter propósito. Se não tiver propósito, que vida que é essa? Porque até Deus, Jesus, teve um propósito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós temos que ter um propósito. Guarde isso na tálba do teu coração. Todo santo dia você tem que ter um propósito diante de Deus. Acordou? É um propósito de Deus para a sua vida. Chegou na parte da tarde? É um propósito de Deus para a sua vida. Dormiu, acordou, levantou, foi a graça de Deus. É um propósito sobre a tua vida. Então que nós venhamos entender o que essa palavra quer dizer com a gente. Sabe por que Jesus está falando isso aqui? Não é porque eu quero, não. Nunca imagino que eu quero, não. Eu não sei pregar. Vocês, pregadoras, você não sabe pregar. Quem prega é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz e revela o que ele quer falar. Segundo o que ele já sabe o que a igreja está precisando ouvir. Porque você, nós não sabemos o que a igreja está necessitando. Você não sabe o que Deus quer abordar naquela madrugada, naquela noite. Então quem prega o Espírito... Sabe por que Deus está falando essas coisas aqui? Porque tem pessoa há tanto tempo e ela não entendeu o verdadeiro significado do Evangelho. Eu costumo pregar e dizer como eu preguei hoje no São Francisco. Que há milhares e dezenas de milhares chamados evangélicos que nem sequer sabem o que é evangelho.
Ah, mas é pastor, é pastora, tá sendo... Não sabe, não aprenderam. Não tô generalizando, falando que todos, que eu sou sábio, não. Tá cheio de gente, meus irmãos, que tá fazendo coisa contrária ao padrão. Eles não estão dando atenção ao verdadeiro motivo de estarem na presença. E Paulo vai chamar a atenção dos Tessalonicenses sobre isso também. Sobre aqueles que estavam preocupados se Cristo vem mais tarde, se vem mais cedo. Sobre aqueles que estavam preocupados se... Ah, mas e os que morreram sem Cristo? Eles perderam a salvação, porque Cristo vai vir ainda, então eles morreram antes, eles não vão subir. Então e aqueles que ficar, meu Deus, o que vai acontecer? Não. Vamos dar significado. Vamos dar atenção o que verdadeiramente faz sentido e edifica. Agrega. Vamos entender o que Cristo quer falar conosco a cada dia. Vamos nos ligar ao trono, à palavra. Meus irmãos, a única e poderosa revelação tremenda é a palavra de Deus. Tem pessoa que vai ao culto. Ah, hoje é aquele irmão. Hoje é aquela irmã. Ela ora pelos dons, hoje eu vou lá, que não sei o que, papapá, tatatá, 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 tatatá. Hoje é aquela pessoa. Eu vou lá para ver se Deus me revela. Ela fica tão obcecada, tão ansiosa pro final do culto chegar, que ela não ouve nem sequer uma palavra que foi dita na palavra de Deus. Ela fica tão ansiosa, tão obcecada pro final do culto chegar, que ela fica olhando pro relógio. Ela fica afobada. Na minha igreja é assim. Não que eles estão esperando a revelação, mas estão doidos para que o culto acabe. E mexe pra cá, mexe pra lá, e vai, volta, sobe, desce. Parece que chupou limão. Pra que foi no culto, meus irmãos? Vamos fazer uma meditação breve. Qual foi o verdadeiro sentido de ir ao culto? Para você entrar, sentar, esquentar o banco e já querer que acabe logo? E Deus está lá falando poderosamente. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Como eu falei para vocês. A pessoa ela fica tão obcecada em ser revelada no final do culto que Deus está revelando ela na palavra e ela não está percebendo. Aí chega no final, aí eu vou lá que Deus vai me falar, Deus fala, te arrependa-te, lembra-te onde tem pecado, onde tem caído, te arrependa e volta ao primeiro amor. Aí Deus revela isso aí pra ela, tá vendo? Deus fala, abre os teus olhos, porque tu tá andando na escuridão, minha filha, meu filho. Volta ao primeiro amor, porque é isso. Mas tem umas pessoas que dão sorte, porque elas encontram os falsos profetas e revela coisa da carne para elas. Aí ela sai toda alegre do culto. Por quê? Porque a verdadeira revelação ela não deu prioridade. Aí a revelação falsa ela aceitou. Entende uma coisa? Sabe o que você deve entender? Ovelha que é ovelha ela não come qualquer coisa não. Ó, tem a ovelha, tem o gato do mato, tem o lobo, tem a hiena. Entenda. A ovelha, ela não come qualquer coisa, não. A verdadeira ovelha, ela não recebe qualquer coisa. E outra, a ovelha, ela só deita e descansa quando duas coisas acontecem. Quando ela come e quando ela está vendo teu pastor. Se ela comer e não ver seu pastor, ela não deita. Se ela ver seu pastor e ela não comer, ela também não deita. Ela só deita se ela comer aquilo que é dado pelo pastor dela e se ela tiver no alcance
da vista dos seus pastores. E a ovelha, ela se alcança no máximo no raio de 10 metros. Ela não tem muita vista. Entenda. Lobo, gato do mato, hiena, eles comem plástico, comem lixo, comem carniça. Eles comem tudo que vem pela frente, eles comem. Tiver uma borracha, um pedaço de pneu no chão, eles comem. Mas a ovelha não. A ovelha não. Aleluia. A ovelha que é a ovelha, que é a ovelha de Jesus Cristo. Aleluia, ela come um alimento sólido, um alimento espiritual, um alimento preparado, um maná quentinho descendo do céu. Ela está prontamente atenta para preservar a sã doutrina, a palavra, o que está sendo direcionado ao teu coração naquele presente momento. A verdadeira ovelha, ela está atenta aos sinais, a cada palavra, a cada vírgula, a cada tio, a cada ponto de interrogação. Ela está atenta para poder se alimentar do melhor e perfeito maná que foi entregue, foi direcionado, foi descido, aleluia, de Deus para a vida dela. Ela está prontamente a se saciar, não somente daquilo que é físico, daquilo que é social, mas ela está prontamente a se saciar do pão vivo que desceu do céu. Ela está prontamente, aleluia, a se saciar daquela palavra, daquela água. Ela está prontamente a se hidratar daquela água, que é a água que é aquele que toma, não torna mais ter sede, e outra hora é uma fonte que jorra para a vida eterna na vida dela. Ela está prontamente a dar sentido, entender os verdadeiros preceitos, entender o preceito, o mandamento que Deus está trazendo para ela. Então ela não vai perder tempo com coisa que não agrega, com coisa que não traz, aleluia, glórias a Deus, mal para sua saúde mental, espiritual ou física. Ela está prontamente a receber e se alimentar daquilo que é do bom e do melhor que Deus pode nos oferecer, que é a sua santa palavra. Para resumir, passados mais de 2000 anos, estamos mais próximos do tempo da segunda vinda de Cristo. Estaríamos errados em esperá-lo ociosamente. Na realidade, a eminente volta de Cristo nos encoraja a trabalhar cada dia mais, principalmente na propagação do seu evangelho. Eu conheço pessoas assim, como aconteceu na cidade de Tessalônica. Ah, Cristo já está perto? Apóstolo Paulo, tá bem pertinho. E os sinais vão acontecer antes da sua vinda, para comprovar que ele está perto. Seria um dos sinais que vão acontecer quando ele vir, quando ele estiver perto, e depois que ele vir, que ele passar, vão acontecer essas coisas também. Tá perto? Tá. Então não vou trabalhar mais não para Cristo não. Tá 40 anos no evangelho e tá pertinho, então chegou o tempo de eu descansar. Eu conheço pessoas assim nos dias atuais, que só pelo simples fato de já ter um tempo na presença de Deus, ela acha que já deu a cota dela. Ela acha que já chegou o tempo dela de descansar. Não, mas a palavra nos diz e nos afirma: pois aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é aquele que começou, no começo parou e aceitou, batizou, tomou uma ceia ou outra, vai ser salvo. Não. Não é aquele que começou uma longa jornada, chegou no meio do caminho, vou descansar minha barriga, vou descansar minhas pernas, vou descansar a mim agora mesmo, a minha mente, vou descansar porque eu já tenho 39 anos de cristão, eu tenho tanto tempo, fiz tanta coisa para Jesus, fiz muita coisa, agora chegou o tempo de descansar, eu sei que eu vou ser salvo. Não. Aleluia. Será para todos aqueles que perseverar até o fim. Esses vão ser salvos. Não adianta tu parar no meio, não adianta parar na boca do balão, não adianta você parar
próximo da vinda. Não. Tem que chegar até o fim. Então, ao ler essa segunda carta aos Tessalonicenses, nós podemos observar, de fato, a realidade da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, com isso, vem sobre nós a responsabilidade para vivermos intensamente para Ele até que esta promessa se cumpra em nossas vidas. Tendo em mente que nós não podemos se preocupar com aquilo que não agrega e não edifica, com aquilo que não tem importância. Não podemos perder tempo com essas coisas. Nós temos que se preocupar não com o corpo de Jesus, como Maria Madalena. Ah, cadê o corpo? Cadê o corpo? Chorando, chorando, queria saber onde está o corpo para levar. Em João 20 declara: os anjos perguntou por que tu choras? Jesus apareceu para ela, por que tu choras? E ela perguntou para Jesus sem saber que era Jesus, porque ela não estava preocupada no propósito, estava preocupada com o corpo. Diga-me, aonde está o corpo dele? Pense comigo, ela estava falando para Jesus: Jesus, diga-me onde está o corpo de Jesus para que eu leve para mim, para minha casa. Eu estou chorando. E Jesus olha para ela: Maria, por que tu choras? Ela estava tão preocupada em saber do corpo que Jesus voltou a aparecer para ela, ela não percebeu que era Jesus. Pensa comigo, quantos que estão preocupados com o que vão comer? Quantos que estão se preocupados com o que vão vestir? Com um novo carro? Preocupado com a casa, com a nova casa? Preocupado com tanta coisa, mas não tão preocupado com um propósito que não falha, que não erra, que não se engana, que foi feito do Pai para com o Filho, para a nossa vida. Estão preocupados com tanta coisa, mas não estão preocupados em guardar a verdadeira palavra que salva, edifica, purifica, liberta. Estão tão preocupados com tudo, menos com a volta de Jesus Cristo. Menos com que a tua alma. Porque, se não me engano, em Lucas vai dizer: louco. Isso mesmo, é a Bíblia que está afirmando. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E aí? O que tu tens preparado? E para quem será essa alma aí? O que você preparou? Nesta madrugada pedirão a tua alma. O que você preparou? Para quem será? É fácil eu falar que é para Jesus. Mas e aí? As minhas obras estão afirmando isso? Porque os pecadores lá fora no mundo, ah, eu tenho Jesus no coração, Jesus me ama. Ah, não é por causa de uma roupa, de uma maquiagem, não é por causa de uma unha pintada do adultério, da fornicação, não é por causa que eu não casei, e não é por causa disso não que eu vou pro inferno, não, irmão Vinícius. Para de ideia louca que você tá chapando, esses crentes fanáticos. É? Vocês vão ver o que é verdade, o que é mentira, quem tá dentro e quem está fora. Muitos baterão na porta e já era. A porta está aberta até o presente momento. E quem é a porta? Jesus. Aquele que entrar por ela será salvo. Passará e achará passagem e achará saída para o novo lar, para a nova vida. Então, vamos ter em mente que nós temos que dar prioridade, importância para aquilo que edifica e salva. Para que a gente não venha perder tempo com coisa que não agrega. Vamos perder tempo ganhando,
Não pegou? Porque ao mesmo tempo que nós perde para com Cristo, nós ganha. Não pegou? Ele disse na palavra dele. Glória a Jesus. Glória a Deus, a internet caiu aqui. As últimas palavrinhas. Vamos perder tempo ganhando. Não pegou? Ao mesmo tempo que tu perde para com Cristo, tu ganha. Ainda não pegou, né? Jesus Cristo, ele disse na sua palavra: aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a tua vida por amor da minha palavra, acha-la-á. Então vamos perder tempo ganhando. Porque para você pode ser loucura você perder o teu tempo só voltado na obra. Mas todos quantos perdem o teu tempo com a vinda de Cristo, com a palavra, com a igreja, com a salvação, ele está ganhando e não perdendo. Tu perde hoje, mas amanhã tu ganha. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga amém. 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 Amém.